Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu falo com a fotógrafa e artivista Maria Ribeiro. Mas era isso, era uma coisa extremamente técnica. Eu sempre achava que ia dar tempo de eu fazer os meus próprios projetos pessoais. Nunca deu. Eu fui pra esse job, eu tive uma crise de pânico. Eu não consegui terminar o job, eu tive que chamar uma pessoa pra me substituir. Aí eu falei, não, realmente, eu preciso dar um tempo. E eu fui muito sem saber se isso ia dar certo ano passado. Eu não sabia se ia ter procura, não sabia se as pessoas iam querer. Né? As pessoas acham que é caro o seu trabalho, aí você aprender a colocar preço no seu trabalho, todas essas, né, perrengues que a gente passa. Oi, Maria. Olá, Lucas, tudo bom? Tudo bem, e contigo? Tudo jóia. Queria já te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui falando comigo. Eu que agradeço, ainda bem que conseguimos. Faz bastante tempo que a gente tá tentando arranjar a agenda dos dois aí, feliz que agora rolou. Quarentena nessas horas ajudou. Pois é. Queria começar então te perguntando como que você se tornou freela. Certo. Então vamos lá, gente. Eu era uma estudante de Direito. Nossa. E desistiu do curso. É uma longa história, momento de vida, crises, tinha começado jornalismo, não pude continuar. E aí, família, né, tal, não, porque você já escrevia, então bora fazer direito. Fiz um semestre de direito, falei, nossa, misericórdia, vou morrer. Aí eu fui fazer um curso de inglês na Irlanda, meio que pra tentar pôr as ideias no lugar, assim. E aí lá eu vi que eu não ia terminar o curso de direito. Eu gostava de escrever, mas sempre gostei de trabalhar com arte, né, com imagem, com escrita, gostava de fotografia. Eu falei, aí fui fazer um curso de produção audiovisual. Quando eu terminei esse curso, eu já era freela, só que eu comecei primeiro a trabalhar com cinema publicitário e também fazer assistência para outros fotógrafos. Mas aí era um esquema muito diferente do que é agora, porque, não sei, né, para quem não conhece esquema de cinema publicitário, é difícil até descrever. É punk, é zero glamour. Eu fazia assistência de câmera, né? Então você acorda 4 da manhã, vai pra locadora, checa equipamento, vai pro set, infinitas horas, todo mundo nervoso, gente gritando, porque tem que tudo dar certo muito rápido, você lá responsável por várias coisas. E era um trabalho estritamente técnico, né? Eu não tava ali criando nada. Mas, na época, eu fiz um caminho meio inverso do que as pessoas fazem. Elas costumam começar em produtoras pequenas, onde você faz de tudo um pouco, onde você vai aprendendo. E aí, se elas quiserem, elas vão, né, eventualmente parar, né, nos cinemas publicitários, nessas produções imensas, com, né, centenas de pessoas e tudo. A primeira pessoa que eu conheci já me levou para fazer o estágio na locadora, que só atendia esse tipo de gente. Então, eu entrei de paraquedas, assim, nessas produções imensas. E na época era um custo-benefício interessante para mim, né? Porque é um investimento muito pequeno em relação ao investimento que você tem que fazer se você quer, por exemplo, comprar um equipamento de fotografia. E que dava um retorno relativamente rápido se você conseguisse entrar no mercado, né? Que também não era muito fácil. Mas eu acabei conseguindo entrar no mercado e fiquei mais de 1 ano, quase 2 anos, fazendo assistência de câmera para cinema publicitário. Mas era isso, era uma coisa extremamente técnica. Eu sempre achava que ia dar tempo de eu fazer os meus próprios projetos pessoais. Nunca deu, né? Porque cada diária de cinema publicitário é 20, 25, 30 horas. E eu estava sempre exausta. Ia passando tempo e eu nunca conseguia fazer os meus projetos. Aí, na Copa de 2014, eu tive um burnout, assim, porque todo mundo veio filmar no Brasil, né? As grandes marcas publicitárias gringas vieram filmar no Brasil por causa da Copa. E não tinha gente o suficiente. Então eu saía de um job e ia pro outro, assim. Às vezes ficava 3 diárias praticamente sem dormir e emendava uma na outra. Foi aquele negócio, assim, absurdo. E aí, durante a Copa, eu fui viajar. Falei, não quero... eu já não, né, não tava querendo Copa e tal, não sei o quê. Passei 45 dias viajando, né, lá na Europa. Fui visitar meus amigos em Dublin. Depois fui fazer uma viagem sozinha, assim, 20 dias sozinhas no leste europeu.
E nessa viagem foi aqueles momentos, assim, que você para um pouco pra pensar na sua vida, né? Sai um pouco do automático. E eu falei, gente, eu tô fazendo essa parada de cinema publicitário que, tudo bem, me dá uma segurança, me dá um retorno financeiro, eu consegui pagar as coisas que eu tinha que pagar, comprei uma câmera, enfim. Mas não é isso que eu quero fazer, eu não tô criando nada, eu não tenho tempo pra fazer os meus projetos, eu tô sempre exausta, sabe? Eu não vejo ninguém. Sabe, e foi difícil pra mim sair do direito pra ir fazer a arte, né? Família, questões mil. Eu falei, eu bati tanto o pé na vida porque eu queria trabalhar com o que eu gostava e eu não tô trabalhando com o que eu gosto. Aí eu falei, nossa, gente, eu acho que eu tô precisando de uma mudança, assim. Né? E tem que ser agora, porque essa coisa de cinema publicitário, depois que você fica muito tempo e você vai subindo, né, na carreira, o seu cachê vai aumentando, é difícil você sair. Eu falei, nossa, eu acho que tem que ser meio que agora. Aí eu voltei dessa viagem e eu já tinha uns jobs fechados, assim. E um deles era na O2, né, que é a maior produtora do Brasil. Eu fui pra esse job, eu tive uma crise de pânico, eu não consegui terminar o job, eu tive que chamar uma pessoa pra me substituir. Aí eu falei, não, realmente, eu preciso dar um tempo. E aí, nesse dar um tempo, eu falei, bom, eu vou aproveitar esse tempo e vou fazer um projeto, alguma coisa que eu consiga criar e que me dê alguma satisfação pessoal. Então, eu comecei a fazer um projeto que eu tinha idealizado no ano anterior, que eu tinha escrito tudo e nunca tinha conseguido tirar do papel, que acabou sendo o meu livro, né? Se tornou um livro depois. É um projeto que chama Nós Madalenas, Uma Palavra pelo Feminismo. O conceito dele era que as mulheres, né, escolhessem uma palavra que representasse o feminismo dentro da trajetória de vida delas. A gente escrevia essa palavra com batom no corpo delas e fazia um retrato em preto e branco, sem manipulação de imagem, sem Photoshop, uma coisa assim, que hoje em dia é muito comum, né, essa coisa do corpo natural e tudo, mas na época não era tão comum. E tanto que, né, as pessoas ficavam meio chocadas. E isso teve muito a ver com a minha experiência dentro do cinema publicitário, fazendo assistência para foto de moda, de publicidade, vendo a quantidade de manipulação. Era uma época que eu estava tendo muito contato com o feminismo na minha vida pessoal. E eu comecei a questionar, né, por que os corpos femininos não podiam ser mostrados do jeito que eles são. Enfim, todas essas pautas que hoje em dia estão bem mais em voga. E aí esse projeto, que era um projeto assim muito pessoal para mim, eu fiz com amigas, assim, eu não tinha equipamento, não tinha estúdio, não tinha nada. Eu fiz num cantinho da sala que meu pai estava mobiliando na época. Fiz com amigas, assim, daí as amigas contaram para as amigas, que contaram para a amiga da amiga. Aí já tinha um monte de gente querendo fazer. E na época eu publiquei essas fotos num Tumblr, assim, para compartilhar com as pessoas, né, para elas mandarem para as amigas, enfim. Só que esse Tumblr acabou meio que viralizando, assim, na época. E aí eu falei, nossa, e agora, né, o que eu faço? Aí saiu, assim, no Hypeness, no Catraca Livre, na Fórum, um monte de gente, Maria, não é você? Aqui não é você? E eu falei, nossa, e agora, né? O que eu faço? Aí eu fui conversar com um amigo meu que era das mídias sociais, né? Naquela época, né? O Facebook era, né? O top must das mídias sociais. E ele falou, tá, me mostra a página do Facebook do seu projeto. Eu falei, eu não tenho página no Facebook. Ele, quê? Tem que fazer a página no Facebook? Eu falei, nossa, tá bom. Aí fui lá, fiz uma página, assim, em 24 horas tinham, sei lá, 1000 curtidas. E eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí eu fiquei empolgadíssima com o projeto. Eu consegui uma edícula emprestada num coletivo, lugar que entrava rato, um negócio assim, bem baixo astral. Mas aí eu ia lá, limpava tudo, chamava, porque todo mundo queria ser fotografada pro projeto, né? E aí eu fiquei 1 ano praticamente fazendo essas fotos. Fazia algumas diárias, assim, de assistência, meio que para pagar as contas e bancar o projeto, né, e tudo. E me envolvi absurdamente com esse projeto. E aí eu fui ouvindo as histórias das mulheres, da vida delas, fui embarcando nisso, aí que eu queria compartilhar as histórias de vida dessas mulheres, até que eu recebi a proposta desse projeto se tornar um livro. O livro foi publicado no finalzinho de 2015. E aí foi uma época que... Nossa, a pergunta era meio curta, eu tô contando uma história gigante, né? Mas é porque... Não, imagina, é melhor assim. Tá. Então, assim, aí na época eu publiquei o livro e falei, e agora, né? Só que aí eu tinha me envolvido com um pessoal de um outro projeto que eu trabalhava antes, que era no sertão de Minas. E eles me chamaram para ficar lá por 6 meses para dar aula para jovens de uma ONG. Eles queriam formar uma agência de comunicação de base comunitária. E aí eu
publiquei o livro, resolvi sair de São Paulo, né? Já tinha saído da publicidade. Na época também eu terminei meu casamento. Falei, quer saber? Vou pro sertão. Fiquei 6 meses morando numa vila de 200 habitantes no meio do sertão. E aí nessa época eu já tinha entendido que eu gostava de fotografia. Eu já tinha entendido que a minha pegada era fotografar mulheres. E aí eu fiz um projeto próprio, além dessa... 2, na verdade, além dessa de dar as aulas lá, né? Eu fiz um projeto que ainda não foi publicado, que chama Caliandras, que é sobre as mulheres do sertão. Então, parteiras, rezadeiras, benzedeiras, enfim. E depois desci para Goiás para participar da aldeia multiétnica e fiz um projeto chamado Mulheres da Terra, com mulheres indígenas. Então, eu já estava, assim, querendo trazer a diversidade de histórias de mulheres no meu trabalho, querendo que elas fossem representadas de uma forma que elas tivessem mais protagonismo, mais autonomia sobre, né, os seus corpos, sobre as suas narrativas, que essa é a premissa de todos os projetos que eu faço, desde o Nós Madalenas, né? E aí eu saí do sertão, assim, bem sem saber o que eu ia fazer da vida, porque eu não queria mais fazer assistência de câmera para publicidade. Ao mesmo tempo, eu não tinha uma carreira como fotógrafa. O Nós Madalenas foi a primeira coisa que eu fiz sozinha. Inclusive, né, tecnicamente, as fotos, muitas delas nem são boas, mas é parte do processo, né? Só que aí, no final desse ano, eu recebi a notícia de que eu tinha sido premiada pela ONU Mulheres em Nova York. Uma coisa que eu tinha me indicado, né? Eu tinha preenchido o formulário, mas eu nem lembrava mais, porque eu falei, quais as chances, né? De mulheres do mundo inteiro, nem até parece. E, né, fui selecionada para representar o Brasil. Foram 10 fotógrafas e videomakers selecionadas, né, de todos os países do mundo. E aí eu fui para Nova York falar sobre o meu trabalho na ONU e fazer um videoarte, né? Que cada uma das selecionadas faria um videoarte pro CSW, que é Convention on the Status of Women, que é um evento anual da ONU Mulheres em Nova York. E aí eu fui, fiz tudo, né? Foi incrível. E eu falei, gente, tô em Nova York, vou ficar aqui um tempo, né? Vou descobrir aqui quem são os artistas de Nova York, enfim. Fiquei em Nova York, me envolvi com um monte de coletivos, aí acabei ficando o resto do ano todo lá. E esse trabalho Mulheres da Terra, ele acabou sendo selecionado por um edital lá e eu fiz uma exposição em Nova York com esse projeto. E aí, quando eu voltei, eu falei, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque eu continuo não tendo uma carreira enquanto fotógrafa, continuo não querendo voltar a trabalhar com publicidade, e eu tenho, né, projetos pessoais de fotografia de mulheres. Só que aí o que aconteceu? Quando eu comecei a fotografar o Nós Madalenas, e aí, né, fotografei as mulheres indígenas, em Nova York eu fotografei a comunidade queer, enfim, eu percebi que o que eu aprendi na fotografia, no sentido de direção, você aprende, sei lá, a fazer fotografia de moda, de publicidade, de retrato, de produto, papapá, mas ninguém me ensinou, tipo, como fotografar uma mulher sem ser comercialmente uma pessoa que tá ali falando da vida dela, que tá se expondo, que tá desconfortável, que tá com vergonha, que tá nervosa. E eu queria realmente fazer com que essa fotografia de mulheres fosse algo maior, fosse algo a mais, e fosse uma experiência transformadora para ela, e não um negócio desconfortável. E eu já tinha começado a criar um processo próprio de fotografia, né, através desses projetos que eu já tinha feito, mas eu resolvi ampliar esse conceito. Então, eu comecei a trazer vários elementos, né? Eu sou da dança, né? Eu dancei por 15 anos, então eu trouxe elementos de biodança, de consciência corporal. Essa experiência, né, lá no sertão, com as mulheres, com as benzedeiras, com as ervas. Eu aprendi muito, né, sobre isso. Trouxe também essa coisa da história oral. Em Nova York, eu frequentei um ashram, e aí eu trouxe técnicas de respiração, de meditação guiada, aromaterapia, enfim. Eu criei um ritual de um processo próprio, que eu chamo de vivências fotográficas, onde eu converso muito com cada mulher e eu conduzo ela numa jornada de reencontro com o próprio corpo, e a partir daí a gente cria as imagens juntas. Então, né, long story short, foi assim que eu me tornei freela, e são essas vivências fotográficas que eu ofereço hoje para as mulheres que me procuram. Caralho! É muito intenso e muita coisa foda. Nossa. Você comentou bastante que os primeiros trabalhos, principalmente no primeiro ensaio, foi uma pessoa contando para outra e tal. E aí, conforme surgiram essas oportunidades em Nova York, no sertão e tudo mais,
continuou sendo principalmente o boca a boca, assim, o jeito que você chegou nas pessoas, que o seu trabalho foi ficando mais conhecido e gerando clientes também? Foi e continua sendo um caminho, mas agora a gente tem. As mídias sociais agora são muito mais fortes, né? Lá em Nova York já era. Eu lembro que eu fiz assim, nossa, virei o mundo para refazer o meu site para ir em Nova York para apresentar o meu trabalho para as pessoas e todo mundo só queria ver meu Instagram, e não tinha nada no meu Instagram. Eu tinha um Instagram assim, que eu postava foto das minhas irmãs, sei lá. E aí eu tive que fazer o Instagram inteiro na época e tal. E hoje em dia o Instagram é o lugar onde eu me comunico mais com as pessoas, porque mesmo quem já fez a vivência comigo gosta de continuar em contato, né? A gente cria um laço muito forte. E além de oferecer o meu trabalho e mostrar as minhas fotos, eu faço uma pesquisa, né, sobre o mito da beleza, que inclusive eu, né, já apresentei em simpósios, em universidades, né? Falei na ONU Mulheres, falei aqui na UFMG, na PUC, em colégios, enfim, sobre todas essas questões que envolvem a nossa relação com o nosso corpo. Então, no meu Instagram eu também trago muitos elementos, faço lives com outros artistas, com outras mulheres, eu trago muito conteúdo sobre a nossa relação com o nosso corpo. E aí as pessoas, né, acabam. Porque o Instagram também é um jeito das pessoas indicarem, né? Porque elas acabam mandando para as amigas, elas acabam compartilhando no feed delas, e aí vem pessoas interessadas. Então, acaba que é e não é, porque tem esse lugar das mídias sociais que também fazem o seu trabalho chegar em mais pessoas, né? Entendi. Até não necessariamente relacionado com isso, mas ouvindo você falar sobre todo o processo para cada ensaio e da sua pesquisa de muitos anos, até das vivências que você teve em outros lugares, faz muito mais sentido agora. Tipo, eu tô entendendo muito melhor como que você, como eu imagino, pelo menos, que você tá conduzindo os ensaios à distância, né? Porque eu acompanho seu Instagram e eu vi que você tem feito isso e eu fiquei, caralho, como que será que deve ser isso? Mas aí você falando, dá para entender que toda a direção vai muito além do clique em si, né? Sim, esses ensaios à distância, eles não têm todos esses elementos da vivência fotográfica e nem poderiam ter, Uhum. porque eu acho que seria uma irresponsabilidade minha abordar questões tão profundas sobre o corpo sem eu poder estar ali presente para conduzir, né, a meditação e todas essas questões. Então, é claro, é uma direção que né, que tá dentro do meu processo, mas ela não tem esse ritual de cura. E é um processo mais leve de cocriação, né, de música, de dança e tudo isso, mas não tem os mesmos elementos da vivência, que é um processo bem mais profundo, né? Sim, e mais longo também, imagino. Ah, com certeza. E aí eu queria te perguntar como que você organiza a rotina, assim, se você tem uma rotina bem fechada ou não, para agendar esses ensaios e para lidar com o outro lado também, de sempre alimentar o Instagram e pensar em outros projetos, escrever, pesquisar livros, enfim. Eu, assim, eu sei que é um péssimo exemplo falar isso, mas eu sou zero disciplinada, eu não tenho rotina, o meu processo criativo é caótico. Realmente eu lido com uma falta de rotina. Agora, por exemplo, essa questão do Instagram, ela foi absorvida na minha não rotina. Porque o que acontece? Eu tinha muita dificuldade no começo de criar conteúdo para as mídias sociais, porque eu ainda estava numa mentalidade assim, o meu trabalho fala por si só, eu não quero, né, ficar lá e tudo. E aí, quando eu voltei para cá e quis, né, começar a fazer essas vivências, eu fiz uma consultoria, né, de branding, marca pessoal, para entender como que eu ia me relacionar com esse mundo virtual e tudo. E aí, né, a Gabi, maravilhosa, falou, velho, você acha que você vai ser uma artista, assim, reclusa? O mundo não funciona mais assim, né? Você precisa mostrar e tudo. E no começo, eu só postava as minhas fotos, não tinha nada sobre mim. Aí uma outra pessoa que, né, que veio me ensinar sobre marketing digital falou, velho, você tem que pôr a sua cara, eu abro seu feed, eu não sei quem você é. E eu falei, mas por que se importa? Ela falou, porque as pessoas querem saber quem você é. Não é assim mais, as coisas não são mais impessoais. Depois que eu vi como as conexões são legais e como as pessoas se identificam com as coisas que eu falo, e elas vêm conversar comigo, a gente conhece outras artistas e tudo isso, aí né, eu falo de tudo, né? Eu tô sempre com a cara lá, tô sempre contando minhas coisas.
Às vezes eu entro lá pra falar do insight que eu tive naquele dia. Eu vou lá pra falar sobre... Nossa, eu tô lendo esse livro e li isso e foi incrível. Ou, nossa, assisti essa série e eu acho ela super relevante por causa disso e disso. Então, se tornou uma rotina compartilhar as minhas coisas com as pessoas que me seguem no Instagram. Isso foi incorporado na minha falta de rotina, de qualquer forma. E aí, os ensaios, quando eu abro a agenda, aí, né, funcionam de uma forma mais metódica, né? A gente vai agendando os ensaios, eu vou cumprindo as agendas. E aí, o dia que tem ensaio, geralmente é um dia, né, da vivência, é o dia da vivência. Então, eu já vou me organizando dessa forma. Entendi. E você sente que você consegue equilibrar bem o tempo de lazer e de trabalho, assim, até por ter tido um histórico de produção em publicidade e um ritmo acelerado demais, assim? Ah, nunca mais voltei para aquilo. Agora eu quero trabalhar bem menos, gente. Nossa, não, aquilo não dá, não. E só dá para você realmente trabalhar né, naquele ritmo quando você tá fazendo uma coisa hiper comercial. Porque né, se você tá criando algo que é seu, você precisa de ócio criativo. Você precisa... E quando você é freela, todo mundo que é freela que sabe, você tem que fazer 1 milhão de outras coisas, né? Você tem que ser sua administração, você tem que ser o seu marketing, você tem que ser o seu tudo. Então, hoje em dia, com certeza, eu tenho um ritmo de trabalho muito mais humano. Eu parei de me sentir culpada quando eu não tô produzindo. Eu tenho meus períodos de ócio, meus períodos de lazer. E claro que nem sempre dá pra ser do jeito que a gente quer, mas com certeza é mais equilibrado agora. Eu até perguntei pensando porque, assim, não só essa questão de ter passado por uma experiência que claramente não é o que você queria, mas porque às vezes também trabalhar com uma coisa que é tão intensa, que você gosta tanto, que é tão pessoal e tal, pode também levar a trabalhar o tempo inteiro, né? Eu acho que eu meio que tô com a cabeça nisso quase que o tempo inteiro, mas aí depois a gente vai se equilibrando, né? Importante. E como que você lida com a parte financeira, assim, como que é não ter um salário, né? Até também nessa transição que você comentou, como que você foi tomando essa decisão? Olha, aquelas assim, de novo, vou ser um péssimo exemplo. Ai, gente. Tá, assim, eu fui morrendo de medo, né? E passei vários perrengues com grana, porque, né, vida. Agora, eu sou uma pessoa organizada financeiramente? Não, não sou. Pretendo melhorar? Pretendo, tá na minha to-do list. Mas o que acontece? Eu acho que eu faço o mínimo que todo freela faz, que é ter uma reserva mínima, porque você nunca sabe como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser o outro. Então, ter um dinheiro pelo menos de uns 3 meses para você se bancar, assim, caso algo aconteça. E ter um controle mínimo de que você tem de despesa fixa, do que entra e sai e tudo. Mas eu tenho aquela coisa ideal, separar a vida pessoal da empresa, ter separado as contas, o que eu gasto de conta pessoal, o que eu gasto... Não tenho. Deveria ter, deveria, não tenho, não tenho. Gente, eu tô dando a real aqui. A questão é assim, né? Eu não sou uma pessoa, né, que tem aquelas planilhas de projeção, nada disso que eu devia ter. Mas assim, o que acontece? O ano passado foi o primeiro ano que eu realmente me banquei com vivências fotográficas. Isso era uma coisa recente. E eu fui muito sem saber se isso ia dar certo ano passado. Eu não sabia se ia ter procura, não sabia se as pessoas iam querer. Né? As pessoas acham que é caro o seu trabalho, aí você aprender a colocar preço no seu trabalho, todas essas, né, perrengues que a gente passa. E agora, esse ano, que temos o quê? Pandemia mundial. Então, eu ainda não deu tempo de eu me organizar da forma como eu quero. Mas, assim, estamos no processo. Entendi. Essa questão de separar o dinheiro e tal, eu acho que é uma dificuldade geral quando vira freela, assim. Eu também não consigo ter essa organização ainda e faz meses que eu tô tentando me forçar a estudar isso e tá num ritmo muito devagar, sabe? Aquele ritmo devagar, quase parando. Assim. Porque, desculpa, gente, mas é muito chato. Isso é muito chato. Então, isso sempre tá lá a última coisa da sua lista que você vai fazer é isso. Pelo menos pra quem é artista. Assim, gente, desculpa. Assim, eu não tô querendo falar, reforçar aquele estereótipo de sou de humanas, não sei fazer planilha, sou incapaz de lidar com o meu dinheiro. Não é isso, não. Eu sou capaz. Mas eu não gosto. Eu acho muito chato lidar com planilhas. Gente, eu sou da criação, eu sou da imagem, né? Eu sou da fotografia de cinema. Olha pra minha cara de que vai ficar sentado fazendo planilha de Excel. Então é óbvio que quando você detesta fazer uma coisa, você vai procrastinar essa coisa.
Então é isso que tá acontecendo do lado de cá. Não tem muito jeito. E aí, você tem algum plano, não necessariamente relacionado à grana, mas plano de carreira, assim, de curto ou de longo prazo? Você falou de vários projetos, então não sei também como que você pensa neles para o futuro. Ah, sim, eu quero ser a Marina Abramovic da fotografia. Esse é o meu plano. ser, né, famosa, rica, fina, glamurosa, todo mundo querendo financiar meus projetos, sabe? E eu só fazendo o que eu quero e, assim, só parindo a minha arte pro mundo. É isso que eu... Gente, tô brincando. Não, não, tô brincando nada, quero tudo isso. Mas, sendo mais realista, o que a gente tem de planos, né? A continuação do Nós Madalenas, em formato de livro. Uma campanha que eu comecei a trabalhar e que está em stand-by agora, não sei como vai ser e que eu não posso dar muitos detalhes, mas é uma campanha incrível que eu fui convidada para fazer, que é uma causa maravilhosa, que tem tudo a ver com o que eu quero, né? Eu vou assinar a exposição e toda a parte de arte visual. Uma apresentação do meu trabalho no Festival de Tiradentes, que eu, né, já tinha sido selecionada e ele também foi adiado. Gente, olha o meu drama. Tá tudo em stand-by. E um projeto pessoal para falar sobre um outro aspecto da minha vida, que eu também não posso ainda dar muitos detalhes, que está em fase de pré-produção ainda. Então, muitos projetos novos saindo, mas agora ninguém sabe o que vai ser do mundo, né? Depois disso tudo, que a gente não sabe quando vai acabar. Então, agora é isso. Tô fazendo terapia 2 vezes por semana ao invés de uma para lidar com todas essas frustrações. E agora é sentar e esperar essa loucura toda passar e ver o que vai ser possível de realizar, né? Sim, sim. Ainda pelo menos tem alguns projetos que você está conseguindo tocar, né? Tipo, as pesquisas e os ensaios à distância ainda ocupam um pouco da cabeça. Estamos aí fazendo isso, por enquanto. E tem alguma história que foi marcante, assim, algum ensaio que teve um impacto muito grande? Você falou de alguns momentos de virada, assim, ao longo da sua trajetória até chegar onde você está hoje, mas teve alguma história, além dessas, interessante, assim, que você gostaria de contar? Não, eu acho que a mais interessante realmente já contei. O ponto alto, com certeza, foi falar na ONU. Gente, quando eu entrei na ONU, tinha uma cadeira com o meu nome, eu falei, nó, venci na vida. E claro que não é assim, né? Foi um pico que foi muito interessante, mas continuei passando muito perrengue depois. Mas eu acho que essa realmente continua sendo a melhor história. Às vezes dá a impressão, eu sinto muito isso pensando na minha carreira também, e acho que é uma coisa normal de planejar carreira, que às vezes a gente coloca um objetivo e pensa que, nossa, dali pra frente vai ser tudo diferente. Então eu acho importante também você falar que, tipo, depois de ter uma carreira na ONU, as coisas continuam dando certo e errado, tipo... Exato. Eu tenho uma história ótima de decepção, assim, aquelas, né? Porque depois que eu fiz esse trabalho na ONU, eu falei, nossa, vou conhecer a comunidade artística de Nova York, vai ser incrível. Eu tava, assim, com uma ideia muito romantizada. Assim, eu falei, nossa, vai estar todo mundo vivendo da sua arte lá no Brooklyn, conhecer essas pessoas, papapá. Cheguei lá, tinha 0 pessoas vivendo da sua arte. Nova York é uma cidade caríssima, dificílima. A galera tinha 2, 3 trabalhos pra pagar as contas e fazer arte quando dava, do jeito que dava. Eu cheguei lá e falei, porra, falei, pra passar esse perrengue todo, eu podia ter ficado no Brasil. Mas é isso, gente. É igual aqui, assim, claro, tem as pessoas que já ficaram famosas ou que vieram de família rica e não precisa da arte pra pagar as contas, que estão lá numa boa. Mas os artistas, assim, gente que nem a gente, estão tudo... Nossa, eu falo muito palavrão, então ficar me controlando pra não falar palavrão aqui. Não, pode falar, relaxa. Pode, aqui, ó. Então, ó, ufa, melhorou. Estão tudo se fudendo lá, gente, igual a gente. Então, assim, eu cheguei lá, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, velho, caralho, que decepção. Mas, assim, por outro lado, é reconfortante. É tudo gente igual a gente, é isso. É reconfortante mesmo. Você tinha comentado que você fotografou também a comunidade queer quando você estava lá. Esse projeto chegou a ser publicado? Não chegou, porque milhões de coisas aconteceram, ele foi interrompido e eu guardo ele para se um dia eu conseguir retomar. Eu queria fotografar casais, né, queers, não binários, né, trazer outros tipos de casais e tal. E eu fotografei alguns, mas esse projeto também não foi publicado. Quando eu for visitar Nova York de novo, eu continuo. Entendi.
Maria, por último, então, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma ou algumas dicas para você mesma no passado sobre a vida de freela, quais seriam? Dicas pra mim mesma e dicas que eu acho que podem ser úteis, assim, né? Primeiro, não romantiza. Já, é porque eu vou trabalhar. Aquela coisa do, se você trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia na sua vida. Bullshit, tá? Não existe. Por um lado, vai vir uma gratificação de estar fazendo algo que você gosta e acredita, mas vai ter um monte de coisa chata que você vai ter que fazer, vídeo planilhas, e vai ter muitas vezes que não vai dar certo, que você não vai ter retorno, você não vai ter reconhecimento. Você vai passar um monte de perrengue, e sendo um trabalho seu, isso vai te abalar mais do que sendo um trabalho que não funciona pra você. Então, vem assim, com os pés no chão, sabendo que vai ter muito trabalho e que às vezes você vai trabalhar mais ainda do que você estaria trabalhando antes e que as coisas nem sempre vão dar certo. Isso pode ser desencorajador? Pode. Mas é mais uma questão assim de refletir mesmo. Venha consciente do que você tá fazendo, porque o que eu vejo é muita gente tentando ser freela e voltando porque veio muito despreparado e idealizando e romantizando muito um lugar, e aí você toma muita porrada, né? E que cria um monte de decepções e aí fica muito chateado e volta como se você tivesse fracassado, assim. Então é legal você ter uma visão realista do que te espera quando você vai ser freela. E eu recomendo fazer muito diferente do que eu fiz, que é tipo sair à louca, sem plano nenhum, sem reserva nenhuma de grana para ser freela. O mais interessante é você ter uma reserva e você conseguir fazer uma transição mais paulatina, né? Você já ir pegando uns freelas enquanto você tem um trampo, e aí quando você sentir que a sua carreira de freela tá mais estabilizada, você larga o trampo fixo e pega o freela. Não tô falando que isso que funciona para todo mundo. Eu acho que só que é uma transição menos assustadora e mais tranquila, assim, né? Pra você não ficar em pânico de repente. Porque eu sou uma pessoa impulsiva, gente, pouco organizada, como talvez vocês tenham percebido. Então, assim, eu me joguei muito no não aguento mais isso. E vai meio sem planejamento, e isso faz com que você passe mais perrengues. Então, se você tiver condições, né, de fazer um planejamento mais cuidadoso, assim, com certeza essa era uma dica que eu me daria. E acho que é isso. Você acha que você conseguiria ter planejado tudo o que aconteceu depois? Então, claro que a gente não planeja tudo, né? Foi tantas coisas, assim, passos que foram tiveram muito a ver com a minha vida pessoal e com as questões que eu tava passando pessoalmente naquele momento do que um planejamento profissional. Mas eu acho que eu não teria conseguido, mas assim, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje naquela época, talvez eu teria conseguido. Então, se você que tá ouvindo é uma pessoa que está planejando sair do seu trabalho fixo para ser freela, não é que você vai conseguir planejar tudo, mas talvez ter uma base, assim, né, para uma transição mais tranquila seja bacana. Sim, eu super concordo. Eu perguntei mais brincando porque quando você contou todo o trajeto, assim, A cara, louca, as né? coisas. É lógico que a gente só vê a parte bonita, né? Tipo, Instagram. Mas as coisas parecem que aconteceram de um jeito meio espontâneo, assim, que, tipo, dificilmente alguém teria previsto, sabe? Não, foi realmente surreal, assim, mas é isso, porque eu fui tomando decisões porque eu não estava dando conta mais de viver do outro jeito, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, eu fui, tipo, a louca, me jogando nas coisas. Isso é interessante por um lado, porque isso abre-se mil possibilidades não esperadas, mas você toma muita porrada e passa muito perrengue pelo outro, né? Então, sempre vai ser isso, sempre vão ter escolhas, né? Você vai ganhar por um lado, perder por outro. Essa foi a minha história, né? Uma trajetória super pessoal e estamos aqui hoje. Mas ela é uma trajetória que não é muito fácil, não. Aí fica, né, a critério de cada um. Mas, com certeza, você vai ter altos e baixos, seja qual for a transição que você faça. E é bacana que você esteja preparado para lidar com esses momentos, né? Aproveitar os altos e lidar com os baixos. Demais. Queria te agradecer de novo, então, pela conversa, Maria, por ter um espacinho aí na agenda para esse papo. Valeu mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite. E se ficou qualquer dúvida ou se vocês quiserem saber mais, é só me chamar lá no Instagram que eu respondo. Maravilha. Obrigado, então. Um beijo, Maria. Beijo, até mais.